Olá pessoal, agora vamos fazer a correção do PET 3, semana 4, do conteúdo de História. Vamos lá? Vamos organizar. Semana 4. Toda a sociedade precisa de regras que organizam o cotidiano das pessoas. Faça a leitura dos textos e preencha a tabela com os dados solicitados. Código de Hammurabi, 218. Se um médico fizer uma grande incisão com um bisturi e matar, ou se abrir um tumor com um bisturi e cortar fora o olho, suas mãos deverão ser cortadas. 219. Se um médico fizer uma grande incisão no escravo de um liberto e o matar, deve substituir o escravo por outro escravo. 221. Se um médico curar um osso quebrado ou um tecido atingido de um homem, o paciente deverá pagar ao médico 5 silos em dinheiro. 229. Se um construtor construir uma casa para alguém e não a estruturar da maneira apropriada, e a casa que ele construiu cair e matar o proprietário, o construtor deverá ser condenado à morte. Se ela matar o filho do proprietário, o filho do construtor deverá ser condenado à morte. Se matar um escravo do proprietário, ele deverá pagar escravo por escravo ao dono da casa. Para nós, essas leis parecem absurdas, né, pessoal? Porque fala de escravos como se fossem objetos. São pessoas, seres humanos. Fala de matar alguém só porque ele fez uma coisa mal feita. Mas eram leis e é de um tempo muito antigo. A data da escrita, cerca de 1780 a.C. Então, cerca de 1780 a.C. Naquela época era comum, tá bom? A quem se destina? As pessoas. Nós podemos olhar aqui, rei da Babilônia. Se foi o rei da Babilônia que fez as leis, então as pessoas da Babilônia. Sua impressão. Aqui é sua impressão, gente. O que vocês acharam de todas essas regras que eu acabei de ler? Coloquem aqui. Preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5/10/1988, tem o seguinte enunciado: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5. É assegurado o direito do anonimato. E tem 5 de novo, É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral e à imagem. 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. 7. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.
8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal, a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, esses, pessoal, são direitos que todos os cidadãos brasileiros têm garantidos na Constituição Federal de 1988. Então, a data da escrita, 1988. Para quem foi escrita? A quem se destina? A todos os brasileiros. Qual é a impressão de vocês destas regras aqui? Que são muito diferentes das primeiras, né? Então escrevam aí. 2. Leia a tirinha do Calvin. Quando eu crescer, não vou ler o jornal e não vou seguir assuntos complexos e não vou votar. Desse jeito, eu posso reclamar que o governo não me representa. Daí, quando tudo entrar pelo cano, eu posso dizer que o sistema não funciona e justificar minha maior falta de participação. Um engenhoso plano autorrealizado. É muito mais divertido pôr a culpa nas coisas do que consertá-las. E aí, pessoal, você considera a atitude do Calvin correta? Você considera? Se sim, por quê? Se não, por quê? Letra B. Crie um diálogo no qual o menino Calvin age como cidadão diferente do que ele está fazendo na tirinha. Então, é você também que vai criar o diálogo, né? Podemos pensar num diálogo assim: quando eu crescer, quero ler jornais, saber das notícias, saber de todas as notícias, votar para ajudar a escolher os governantes e assim ajudar a fazer uma sociedade melhor. Este aqui, pessoal, é só um exemplo, tá? Quem fez diferente não tem problema. Participando da sociedade em que vive. Pense na sociedade em que você vive e nas pessoas que estão nesses locais. Sua casa, sua escola, seu bairro, sua cidade. Agora, crie uma regra que acha que está faltando na sociedade ou na escola. Escreva e ilustre-a. Então, vocês vão criar a regra aqui, fazer o desenho e depois, por que você gostaria de criar essa regra? Escreva e explique para alguém de sua família. Vocês vão criar a regra, fazer o desenho e contar a alguém da casa de vocês por que vocês criaram essa regra, tá bom, pessoal? Façam as correções e até a próxima.